Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Capítulo 10. No baile de máscaras. O envelope, todo salpicado de lama, não trazia nenhum selo. Para ser entregue ao Sr. Visconde Raoul de Chagny. E o endereço a lápis. Fora certamente jogado a esmo, na esperança de que um passante o recolhesse e levasse a seu domicílio. O que aconteceu? O bilhete havia sido encontrado numa calçada da Praça da Ópera. Raoul releu-o, afogueado. Aquilo foi o suficiente para devolver-lhe a esperança. A triste e fugaz imagem que ele compusera de uma Christine infratora de seus deveres para consigo mesma deu lugar à primeira impressão que tivera, a de uma infeliz e inocente criança vítima de uma imprudência e de uma sensibilidade extrema. Até que ponto, naquele estágio, era realmente vítima? De quem era prisioneira? Para que abismo haviam-na arrastado? Ele se fazia tais perguntas com uma crudelíssima angústia. Mas essa própria dor lhe parecia suportável, comparada com o que arrebatava ao imaginar uma Christine hipócrita e mentirosa. O que acontecera? Que influência ela sofrera? Que monstro a sequestrara e... Com que armas? Com que armas, então, se não as da música? Sim, quanto mais pensava nisso, mais se persuadia de que era por esse caminho que descobriria a verdade. Esquecera-se do tom com que, em Perros, ela lhe contara que recebera visita do enviado celeste. E a própria história recente de Christine não devia ajudá-lo a iluminar as trevas em que se debatia. Ignorava o desespero que se apoderara dela após a morte de seu pai e a aversão que sentira por todas as coisas da vida, inclusive pela sua arte. Passara pelo conservatório como uma pobre máquina cantante desprovida de alma. E, subitamente, sob o sopro de uma intervenção divina, despertara. O anjo da música viera. Ela canta a Margarida de Fausto e triunfa. O anjo da música. Quem, então? Quem se fizera passar por esse maravilhoso gênio? Quem, então, informado sobre a lenda cara ao velho Daillé, faz uso dela a tal ponto que, em suas mãos, a moça não é senão um instrumento indefeso que ele faz vibrar ao seu bel prazer. E Raoul refletia que aquela aventura não era excepcional. Lembrava-se do que acontecera com a princesa Belmonte, que ficara viúva e cujo desespero tornara-se estupor. Já fazia um mês que a princesa não conseguia falar nem chorar. Essa inércia física e moral ia se agravando dia a dia, e o enfraquecimento da razão resultou gradativamente no aniquilamento da vida. Doente, era levada todas as tardes para seus jardins, mas parecia nem sequer saber onde estava. Rath, o maior cantor da Alemanha que passava por Nápoles, quis visitar esses jardins renomados por sua beleza. Uma das criadas da princesa pediu ao grande artista que cantasse sem se mostrar, próximo ao arvoredo onde ela estava recostada. Rath assentiu e cantou uma área simples, que a princesa ouvira na boca de seu marido nos primeiros dias de sua união. Era uma área expressiva e comovente. A melodia, as palavras, a voz admirável do artista. Tudo contribuiu para afetar profundamente a alma da princesa. Lágrimas brotaram-lhe dos olhos. Ela chorou, foi salva e continuou persuadida de que seu esposo naquela tarde descera do céu para lhe cantar a área de outros tempos. Sim, aquela noite. Uma noite? Pensa Raoul agora. Uma única noite.
Mas essa bela imaginação não resistiria diante de uma experiência reiterada. Se tivesse voltado lá todas as noites durante 3 meses, a ideal e langorosa princesa de Belmont teria terminado por descobrir Ralph atrás do seu arvoredo. O anjo da música durante 3 meses dera aula a Christine. Era um professor pontual. E agora levava-a para passear no Bois. Com seus dedos crispados, cravados no peito, onde batia seu coração ciumento, Ralph rasgava a própria carne. Inexperiente, perguntava-se agora, aterrado, com que intuito a moça convidava-o para um baile de máscaras. E até que ponto uma garota da ópera pode zombar de um bom rapaz noviço no amor? Que miséria! Assim, o pensamento de Ralph ia aos extremos. Ele não sabia mais se devia ter pena de Christine ou maldizê-la, e alternadamente compadecia-se dela e a amaldiçoava. Por via das dúvidas, contudo, adquiriu um dominó branco. Afinal, a hora do encontro chegou e, rosto coberto por uma máscara com um babado comprido e espesso, trajando branco e todo emperequetado, o Visconde julgou-se ridículo naquela fantasia de máscara romântica. Um homem da alta sociedade não se disfarçava para ir ao baile da ópera. Teria provocado risos. Um pensamento consolava o Visconde. De certo, não o reconheceriam. E depois, aquela fantasia e o rosto coberto tinham outra vantagem. Ralph poderia passear lá dentro, como em sua casa, sozinho, com o desassossego de sua alma e a tristeza de seu coração. Não precisaria fingir. Seria supérfluo compor uma máscara para seu rosto. Já tinha. Aquele baile era uma festa excepcional, promovida antes dos dias gordos, em homenagem ao aniversário de nascimento de um ilustre desenhista das folias de antigamente, de um émulo de Gavarni, cujo lápis havia imortalizado os Chicards, e a descida de Courtil. Devia, portanto, ter um espírito mais alegre, ruidoso e boêmio do que os bailes de máscara comuns. Numerosos artistas haviam confirmado presença, seguidos por toda uma clientela de modestos e de modelos e pintores iniciantes que, por volta da meia-noite, começavam a fazer arruaça. Ralph subiu a grande escadaria quando faltavam 5 minutos para meia-noite. Não se deteve para considerar à sua volta o espetáculo das fantasias multicoloridas esparramando-se ao longo dos degraus de mármore, num dos mais suntuosos cenários do mundo. Não se deixou seduzir por nenhuma máscara espirituosa. Não respondeu a nenhuma piada e se livrou da familiaridade audaciosa de vários casais já alegrinhos. Tendo atravessado o grande foyer e escapado de uma farândola que, por um momento, o aprisionara, adentrou finalmente o salão indicado no bilhete de Christine. Ali, naquele pequeno espaço, havia uma multidão ensandecida, pois era a encruzilhada onde se esbarravam todos os que iam cear na rotunda ou que vinham pegar uma taça de champanhe. Era um tumulto quente e alegre. Ralph pensou que, para seu misterioso encontro, Christine tinha preferido aquela balbúrdia a um canto isolado. Ali todos se sentiam, atrás das máscaras, mais anônimos. Ficou ao lado da porta e esperou. E não por muito tempo. Um dominó preto passou e lhe beliscou a ponta dos dedos. Compreendeu que era ela. Seguiu-a. É você, Christine? Perguntou entre dentes. O dominó voltou-se bruscamente e ergueu o dedo até a altura dos lábios, sem dúvida, para lhe recomendar que não repetisse o seu nome. Ralph continuou a segui-la em silêncio. Tinha medo de perdê-la, após tê-la encontrado de modo tão estranho. Não sentia mais ódio por ela. Deixara inclusive de duvidar que ela tivesse algo a se censurar. Tão bizarro e inexplicável pareceu-lhe seu comportamento. Estava disposto a todas as mansuetudes, a todos os perdões, a todas as covardias. Amava. E, por certo, naturalmente, dali a pouco iria lhe explicar a razão da ausência tão singular. De tempos em tempos, o dominó preto voltava-se para verificar se continuava sendo seguido pelo dominó branco. Quando atravessava, assim, atrás de seu guia, o grande foyer do público, Ralph não teve como não notar, entre todos os pandemônios,
Um pandemônio. E entre todos os grupos que se entregavam às mais loucas extravagâncias, um grupo que se comprimia em torno de um personagem cuja fantasia, estilo original e aspecto macabro causavam sensação. Esse personagem vestia escarlate da cabeça aos pés, com um imenso chapéu de pluma sobre uma caveira. Ah, que bela imitação de caveira! Os pintores aprendizes adulavam-no, felicitavam-no, perguntavam-lhe que mestre, em que ateliê frequentado por Plutão, haviam desenhado e maquiado tão bela caveira. A própria Camarté devia ter posado. O homem da caveira, do chapéu de plumas e da roupa escarlate arrastava atrás de si um comprido manto de veludo vermelho, cuja cauda se estendia principescamente sobre o assoalho. E sobre esse manto havia um bordado em letras de ouro uma frase que todos liam e repetiam em voz alta. Não me toque. Sou a morte vermelha que passa. Quando alguém quis tocá-lo, uma mão de esqueleto saía de uma manga púrpura, agarrou abruptamente o pulso do imprudente e este, sentindo a robustez dos ossos, o abraço implacável da morte que parecia fadado a não o largar nunca mais, lançou um grito de dor e pavor. Finalmente, liberado pela morte vermelha, fugiu feito um louco em meio às zombarias. Foi nesse momento que Rao cruzou com o fúnebre personagem, o qual justamente acabava de voltar-se para o seu lado, e quase deixou escapar um grito. A caveira de Perros-Guirec? Reconhecera? Quis precipitar-se esquecendo Christine, mas o dominó negro, que parecia igualmente às voltas com uma estranha perturbação, agarrara-lhe o braço e puxava-o. Puxava-o para longe do foyer, daquela multidão demoníaca por onde passava a morte vermelha. A todo instante o dominó preto se voltava, e por 2 vezes pareceu perceber alguma coisa que o apavorava, pois apertou mais ainda o passo e o de Rao como se estivessem sendo perseguidos. Subiram assim 2 andares. Ali, escadarias e corredores estavam praticamente desertos. O dominó preto empurrou a porta de um camarim e fez sinal ao dominó branco para entrar. Christine, pois era de fato ela, ele a reconheceu pela voz. Christine fechou imediatamente a porta do camarim atrás dele, recomendando-lhe baixinho que ficasse na parte de trás e não se mostrasse. Rao retirou a máscara. Christine conservou a sua. E quando ele ia pedir à cantora para tirá-la, qual não foi seu espanto ao vê-la recostar-se na divisória e escutar atentamente o que acontecia ao lado. Ela então entreabriu a porta e espiou no corredor, dizendo baixinho. Ele deve ter subido mais, para o camarote dos cegos. Subitamente exclamou. Está descendo de novo. Quis fechar a porta, mas Rao pôs um pé vermelho, depois outro, e lentamente, majestosamente, toda a indumentária escarlate da morte vermelha desceu. E ele deparou novamente com a caveira de Perros-Guirec. É ele! Exclamou. Dessa vez não me escapa. Mas Christine fechara a porta no momento em que Rao se arrojava. Ele quis afastá-la. Ele quem? Ela perguntou com uma voz toda alterada. Quem não escapará? Abruptamente, Rao tentou vencer a resistência da moça, mas ela o repelia com uma força inesperada. Ele compreendeu, ou julgou compreender, e ficou furioso. Ele quem? Disse com raiva. Ora, ele, o homem que se dissimula sob essa hedionda imagem mortuária. O gênio maléfico do cemitério de Perros. A morte vermelha. Em suma, seu amigo, senhora. Seu anjo da máscara do rosto. Como arrancarei a minha para nos mirarmos, dessa vez face a face, sem véu e sem mentira, e saberei a quem ama e por quem é amada. Deu uma gargalhada alucinada, enquanto Christine, atrás de sua máscara, deixava escapar um doloroso gemido. Num gesto trágico, ela estendeu os 2 braços, criando uma nívea barreira na porta. Em nome do nosso amor, Rao, você não passará. Ele estacou. O que ela dissera? Em nome do nosso amor? Mas ela jamais lhe dissera que o amava.
E não fora por falta de oportunidade. Ela já o vira infelicíssimo em lágrimas diante dela, implorando por uma boa nova que não viera. Vira-o doente, morrendo de terror e frio após a noite do terror no cemitério de Perros. Porventura ficara ao seu lado no momento em que ele mais precisava de seus cuidados? Não. Fugira. E dizia que o amava. Falava em nome do nosso amor. Ora, vamos. Seu único objetivo era retardá-lo alguns segundos. Precisava dar tempo à morte vermelha de escapar. Nosso amor? Mentia. E replicou-lhe num tom de ódio infantil. Está mentindo, senhora, pois não me ama e nunca me amou. Só um pobre, infeliz rapazola como eu para deixar-se enganar, para deixar-se iludir. Por que então, com sua atitude, a alegria do seu olhar, seu silêncio mesmo, durante nossa primeira entrevista em Perros, ter permitido todas essas esperanças? Todas as honestas esperanças, senhora, pois sou um homem honesto e julgava uma mulher honesta quando só tinha a intenção de me ridicularizar. Ai de mim! A senhora zombou de todo mundo. Abusou vergonhosamente do coração cândido de sua própria benfeitora, que não obstante continua a acreditar em sua sinceridade, enquanto a senhora circula pelo baile da ópera com a morte vermelha. Desprezo-a. E chorou. Ela deixava que ele a injuriasse. Só pensava numa coisa: retê-lo. Um dia você me pedirá desculpas por todas essas palavras vis, Rao. E eu o perdoarei. Ele balançou a cabeça. Não. Não. Você me fez enlouquecer. Quando penso que só tinha um objetivo na vida: dar meu sobrenome a uma garota da ópera. Rao! Infeliz! Morrerei de vergonha. Viva, meu amigo, disse a voz grave e alterada de Christine. E adeus. Adeus, Christine. Adeus, Rao. O rapaz avançou num passo vacilante. Ainda ousou um sarcasmo. Oh, permita-me continuar a vir aplaudi-la de quando em quando. Não cantarei mais, Rao. Compreendo. Ele acrescentou com mais ironia ainda. Outros passatempos divertidos? Saudações. Mas nos vemos no Bois uma noite dessas. Não voltará a me ver nem no Bois, nem em qualquer outro lugar, Rao. Poderíamos pelo menos saber para que trevas irá retornar? Para que inferno regressa a misteriosa Madame... Ou para que paraíso? Eu tinha vindo para lhe dizer... Meu amigo... Mas não posso lhe dizer mais nada. Não acreditaria em mim? Perdeu a fé em mim, Rao. Terminou. Ela disse esse... Terminou, num tom tão desesperado que o rapaz estremeceu e o remorso por sua crueldade começou a lhe confundir a alma. Mas afinal, exclamou, pode me dizer o que significa tudo isso? É livre, sem grilhões, passeia pela cidade, veste um dominó para correr o baile. Por que não volta para casa? O que fez nos últimos 15 dias? Que história é essa de anjo da música que contou a senhora Valérios? Alguém deve tê-la enganado, abusado de sua credulidade. Eu mesmo fui testemunha disso em Perros. Mas agora sabe com quem está lidando. Julgo-a bastante sensata, Christine. Sabe o que faz. E contudo a senhora Valérios continua a esperá-la, invocando o seu gênio bom. Explique-se, Christine, por favor. Outros serão ludibriados. Afinal, que comédia é essa? Christine simplesmente tirou sua máscara e disse: É uma tragédia, meu amigo. Rao viu então seu rosto e não pôde conter uma exclamação de surpresa e pavor. As cores viçosas de outrora haviam desaparecido. Uma palidez mortal se estendia sobre aquelas feições que ele conhecera tão encantadoras e doces, reflexos de graça serena e da consciência limpa. Como estavam atormentadas agora!
o sulco da cor escavara-as impiedosamente, e os bonitos olhos claros de Christine, antes límpidos como os lagos dos olhos da pequena Lot, aquela noite pareciam de uma profundeza escura, misteriosa e insondável, cingidos por uma sombra pavorosamente triste. Querida, querida, ele gemeu estendendo os braços. Você prometeu me perdoar? Talvez um dia. Ela respondeu recolocando sua máscara, e se foi repelindo-o com um gesto e proibindo-o de segui-la. Ele fez menção de ir atrás dela, mas ela se voltou e repetiu com tamanha autoridade soberana seu gesto de adeus, que ele não ousou dar um passo a mais. Observou-a afastar-se. Em seguida, desceu por sua vez para a multidão sem saber exatamente o que fazia, as têmporas latejando, o coração partido, e perguntou na sala que atravessava se alguém tinha visto a Morte Vermelha passar. Indagavam-lhe: quem é a Morte Vermelha? Ele respondia: é um cavalheiro fantasiado com uma caveira e um grande manto vermelho. Disseram-lhe em toda parte que ela, a Morte Vermelha, acabava de passar arrastando seu manto real, mas ele não a encontrou em parte alguma e, por volta das 2 da manhã, retornou ao corredor que, atrás do palco, dava acesso ao camarim de Christine Daae. Seus passos haviam-no conduzido ao lugar onde começara a sofrer. Bateu à porta. Não lhe responderam. Entrou como entrara quando procurava freneticamente a voz de homem. O camarim estava deserto. Um bico de gás gerava uma luz mortiça. Sobre uma escrivaninha havia papel de carta. Ele pensou em escrever para Christine, mas passos ressoaram no corredor. Só teve tempo de se esconder na alcova que uma simples cortina separava do camarim. Uma mão empurrava a porta. Era Christine. Ele prendeu a respiração. Queria ver. Queria saber. Alguma coisa lhe dizia que estava prestes a desvendar parte do mistério e talvez começar a compreender. Christine entrou, retirou sua máscara com um gesto cansado e atirou-a sobre a mesa. Suspirou. Deixou sua bela cabeça cair entre as mãos. Em que pensava? Em Rao? Não, pois Rao ouviu-a murmurar. Pobre Eric. A princípio julgou não ouvir direito. Estava persuadido a priori de que, se alguém merecia compaixão, era ele, Rao. Nada mais natural que, depois do que acabava de se passar entre eles, ela dissesse num suspiro: pobre Rao. Mas ela repetiu, balançando a cabeça: pobre Eric. O que esse Eric vinha fazer no suspiro de Christine e por que a fadinha do norte compadecia-se de Eric quando Rao estava tão infeliz? Christine pôs-se a escrever, tranquila, serena, tão sossegada que deixou Rao, ainda trêmulo do drama que o separava, singular e desagradavelmente impressionado. Que sangue frio, ruminou. E ela escreveu enchendo 2, 3, 4 folhas. De repente ergueu a cabeça e escondeu as folhas em seu espartilho. Parecia escutar. Rao também escutou. De onde vinha aquele rumor bizarro? Aquele ritmo distante? Um canto surdo que parecia sair das paredes. Sim, as paredes pareciam cantar. O canto tornava-se mais claro, as palavras eram cristalinas. Distinguiu-se uma voz. Uma belíssima, maviosa e arrebatadora voz. Mas aquela doçura toda permanecia viril, dando assim a entender que não pertencia a uma mulher. A voz continuava a aproximar-se. Transpôs a parede. Chegou. E agora estava no recinto diante de Christine. Ela se levantou e falou no tom de quem falava com alguém ao seu lado. Aqui estou, Eric, disse. Estou pronta. Você que se atrasou, meu amigo. Rao, que observava prudentemente atrás de sua cortina, não podia acreditar em seus olhos que não lhe mostravam nada. A fisionomia de Christine se iluminou.
Um sorriso bom veio instalar-se em seus lábios exângues, um sorriso como o dos convalescentes quando começam a esperar que o mal que os acometeu não os carregará para o além. A voz sem corpo voltou a cantar, e Rao nunca ouvira nada no mundo. Voz unindo ao mesmo tempo respiração e alcance, mais suave e heróico, mais vitoriosamente insidioso, mais delicado na força, mais forte na delicadeza, em suma, mais triunfante e irresistível. Havia nela treinados definitivos que reinavam soberanos e que, de certo, deviam exclusivamente em virtude de sua audição gerar treinados sublimes nos mortais que sentem, amam e traduzem a música. Havia nela uma fonte tranquila e pura de harmonia na qual os fiéis podiam devotamente beber, certos de que nela bebiam a graça musical. E sua arte, assim, tendo tocado o divino, transfigura-se. Rao, extasiado, escutava aquela voz e começava a compreender como Christine Daae pudera se apresentar aquela noite para um público estupefato, com gorjeios de uma beleza desconhecida, de uma exaltação sobre-humana, sem dúvida ainda sob a influência do misterioso e invisível mestre. E compreendia mais ainda aquele prodígio, escutando a voz excepcional que, por sua vez, justamente não cantava nada de excepcional. Do barro fazia ouro. A banalidade do verso e a simpleza da quase vulgaridade popular da melodia surgiam transformadas em beleza por um sopro que as elevava e carregava pelos céus, sobre as asas da paixão. Pois aquela voz angelical glorificava um hino pagão. Aquela voz cantava A Noite do Himeneu de Romeu e Julieta. Rao viu Christine estender os braços para a voz como fizera no cemitério de Perros para o violino invisível que tocava A Ressurreição de Lázaro. Nada poderia reproduzir a paixão com que a voz enunciou. O destino te acorrenta inexoravelmente a mim. Isso trespassou o coração de Rao que, lutando contra um encanto que parecia lhe sugar toda a vontade e energia e quase toda a lucidez no momento em que mais precisava dela, conseguiu puxar a cortina que o escondia e caminhou até Christine. Esta, deslocando-se para o fundo do camarim, cuja parede era inteiramente ocupada por um grande espelho que devolvia sua imagem, não podia vê-lo, pois ele estava atrás dela e completamente ocultado por ela. O destino te acorrenta inexoravelmente a mim. Christine continuava a andar em direção à sua imagem, e sua imagem descia até ela. As duas Christines, o corpo e a imagem, terminaram por se tocar e se confundir, e Rao estendeu o braço para agarrar as duas ao mesmo tempo. Contudo, por uma espécie de milagre fulgurante que o fez vacilar, Rao foi bruscamente empurrado para trás enquanto um vento gelado lhe varria o rosto. Viu não mais 2, mas 4, 8, 20 Christines que giraram à sua volta com tal ligeireza, rindo e fugindo tão velozmente que sua mão não conseguiu tocar nenhuma delas. Por fim, tudo voltou a ficar imóvel e ele deparou com a própria imagem no espelho. Mas Christine desaparecera. Ele correu para o espelho. Investiu contra as paredes. Ninguém. No entanto, o camarim ressoava num ritmo distante e apaixonado. O destino te acorrenta inexoravelmente a mim. Suas mãos pressionaram a testa suada, tatearam sua carne em alerta, apalparam a penumbra, restituíram toda a força à chama do bico de gás. Tinha certeza de não estar sonhando. Encontrava-se no centro de um jogo formidável, físico e moral, do qual não tinha a chave e que talvez fosse esmagá-lo. Via-se vagamente como um príncipe temerário que transpôs o limite proibido de um conto de fadas e que não tem mais por que se espantar por estar às voltas com fenômenos mágicos que ele refletidamente, por amor, desafiou e desencadeou. Por onde? Por onde Christine partira? Por onde voltaria? Voltaria. Ai, ela não lhe dissera que estava tudo terminado? E a parede não repetia: o destino te acorrenta inexoravelmente a mim? A mim. A quem? Então,
Extenuado, vencido, o cérebro enevoado, ele se sentou no mesmo lugar que Christine ocupava um pouco antes. Como ela deixou a cabeça cair em suas mãos. Quando a levantou, lágrimas corriam abundantes por seu rosto jovem, verdadeiras e pesadas lágrimas, como têm as crianças ciumentas. Lágrimas que choravam um infortúnio nada extraordinário, mas comum a todos os amantes da terra e que ele expressou em voz alta. Quem é esse Eric? Capítulo 11. É preciso esquecer o nome da voz de homem. No dia seguinte, aquele em que Christine desaparecera à sua frente numa espécie de fulgurância que ainda o fazia duvidar de seus sentidos, o senhor Visconde de Chagny foi buscar notícias na casa da senhora Valérius. Deparou com um quadro encantador. À cabeceira da velha senhora, que sentada em sua cama tricotava, Christine fazia crochê. Nunca se viu camafeu mais encantador. Nunca se viu fronte mais pura. Nunca se viu o olhar mais doce debruçar sobre uma costura de virgem. As faces da jovem haviam recuperado suas cores viçosas. As olheiras azuladas sob seus olhos claros haviam desaparecido. Raoul não reconheceu mais o semblante trágico da véspera. Se o véu da melancolia, espalhado sobre aquelas feições adoráveis, não tivesse refletido para o rapaz o último vestígio do drama inaudito em que se debatia aquela misteriosa criança, ele poderia ter pensado que Christine não era a sua incompreensível heroína. Quando ele se aproximou, ela se levantou sem emoção aparente e estendeu-lhe a mão. Mas a estupefação de Raoul era tamanha que ele permaneceu estático, aniquilado, sem um gesto ou palavra. — E então, senhor de Chagny? — exclamou a senhora Valérius. — Não conhece mais a nossa Christine? Seu gênio bom devolveu-a para nós. — Mamãe! — interrompeu a moça laconicamente, enquanto um vivo rubor subia-lhe até os olhos. — Mamãe! Achei que esse assunto tinha morrido. Sabe muito bem que não existe gênio da música. Minha filha, mas ele lhe deu aula durante 3 meses. Mamãe, prometi-lhe explicar tudo em breve. Assim espero, mas até esse dia, a senhora me prometeu silêncio e nada de perguntas. Se prometesse não me abandonar mais. Mas você prometeu, não foi, Christine? Mamãe, nada disso interessa ao senhor de Chagny. É aí que se engana a senhorita, interrompeu o rapaz com uma voz que ele queria fazer soar firme e severa, mas que por enquanto soava apenas trêmula. Tudo o que lhe toca me interessa a um ponto que a senhorita um dia talvez possa compreender. Não escondo. Meu espanto iguala a minha alegria por encontrá-la ao lado de sua mãe adotiva. O que se passou entre nós? O que a senhorita disse e o que pude pressentir, nada me fazia prever tão pronto retorno. Serei o primeiro a me regozijar com esse gesto, se não teimar em conservar sobre tudo isso um segredo que pode lhe ser fatal. E sou seu amigo há tempo demais para, junto com a senhora Valérius, não me preocupar com essa funesta aventura, que permanecerá perigosa enquanto não tivermos desemaranhado sua trama, da qual terminará sendo a vítima, Christine. A essas palavras, a senhora Valérius se agitou em sua cama. — O que significa isso? — exclamou. — Então Christine está em perigo? — Sim, senhora — declarou corajosamente Raoul, apesar dos sinais de Christine. — Meu Deus! Assustou-se arfante a boa e ingênua velha. — Precisa me contar tudo, Christine. Por que me tranquilizava? E de que perigo se trata, senhor de Chagny? O impostor está abusando de sua boa-fé. O anjo da música é um impostor? Ela mesma lhe disse que não existe anjo da música. Um instante, por favor. O que está havendo em nome do céu? Suplicou a inválida. Assim o senhor me mata. Ah, senhora, pairando sobre nós. Sobre a senhora, sobre Christine, um mistério terreno muito mais atemorizante do que todos os fantasmas e gênios. A senhora Valérius voltou para Christine um semblante aterrado,
mas esta já se precipitara para sua mãe adotiva e apertava-a nos braços. Não acredite nele, mãezinha. Não acredite nele, repetia e com suas carícias tentava consolá-la, pois a velha senhora dava suspiros de partir a alma. Então, prometa que não me abandonará, implorou a viúva do professor. Christine se calava e Raoul continuou. Eis o que deve prometer, Christine. É a única coisa que pode nos tranquilizar a sua mãe e a mim. Comprometemo-nos a não lhe fazer mais qualquer pergunta sobre o passado, se prometer ficar sob a nossa salvaguarda no futuro. É um compromisso que não lhe peço e é uma promessa que não lhe farei, pronunciou a moça com altivez. Sou livre para agir conforme queira, senhor de Chagny. Não tem direito algum de controlar minhas ações e peço que doravante se exima disso. Quanto ao que fiz nos últimos 15 dias, só um homem no mundo teria direito a exigir um relatório de minha parte. Meu marido? Ora, não tenho marido e jamais me casarei. Dizendo isso energicamente, ela estendeu a mão na direção de Raoul, como se para tornar suas palavras mais solenes. E Raoul empalideceu, não só em virtude das palavras que acabava de ouvir, mas porque percebeu no dedo de Christine um anel de ouro. A senhorita não tem marido, mas usa uma aliança? E quis pegar na sua mão, mas Christine retirou-a bruscamente. É um presente, disse, ruborizando ainda mais e se esforçando em vão para esconder seu embaraço. Christine, uma vez que não tem marido, esse anel só pode lhe ter sido dado por aquele que espera vir a sê-lo. Por que continuar nos enganando? Por que continuar a me torturar? Esse anel é uma promessa. E a promessa foi aceita? Foi o que lhe disse, exclamou a velha senhora. E o que ela lhe respondeu, senhora? O que eu quis, exclamou Christine exasperada. Não acha, cavalheiro, que esse interrogatório já durou demais? De minha parte... Raoul, perturbadíssimo, temeu pronunciar as palavras de um rompimento definitivo. Interrompeu-a. Perdão por ter falado de forma... Senhorita, sabe muito bem o honesto sentimento que me faz imiscuir-me no que, sem dúvida, não é da minha conta. Mas permita-me lhe dizer o que vi. E vi mais do que pensa, Christine. Ou o que julguei ver, pois, na verdade, numa aventura como essa, duvidamos do testemunho dos próprios olhos. O que viu, cavalheiro? Ou julgou ver? Vi seu êxtase ao som da voz, Christine. Da voz que saía da parede, ou de um camarim, ou de um aposento ao lado. Sim, seu êxtase. E é isso que me apavora. Você se encontra sob o mais perigoso sortilégio. E parece ter se dado conta da impostura, uma vez que afirmou hoje que não existe gênio da música. Então, Christine, por que voltou a segui-lo? Por que se levantou, expressão radiante, como se ouvisse realmente os anjos? Ah, essa voz é muito perigosa, Christine. Eu mesma, enquanto a ouvia, fiquei tão seduzido que você desapareceu aos meus olhos sem que eu pudesse dizer por onde passou. Christine, Christine, em nome do céu, em nome do seu pai que está no céu e que tanto a amou e que me amou, Christine, você vai nos dizer, a sua benfeitora e a mim, a quem pertence essa voz. E ainda que não queira, nós a salvaremos. Vamos. O nome desse homem, Christine. Desse homem que tem a audácia de enfiar um anel de ouro no seu dedo. Senhor de Chagny, declarou friamente a moça. O senhor nunca saberá. Nesse instante, ouviu-se a voz azeda da senhora Valérius, que subitamente tomava o partido de Christine, vendo a hostilidade com que sua pupila acabava de se dirigir ao Visconde. E se ela ama esse homem, senhor Visconde, isso também não é da sua conta. Ai de mim, senhora, continuou humildemente Raoul, que não conseguiu represar as lágrimas. Ai de mim. Creio com efeito que Christine o ama. Tudo me prova isso, mas não é só isso que constitui meu desespero, pois, do que não estou certo, senhora, é se aquele que é amado por Christine é digno do seu amor. Isso, cavalheiro, só a mim cabe julgar, replicou Christine, encarando Raoul com um semblante tomado por uma irritação soberana.
Quando se usam meios tão românticos para seduzir uma moça? Continuou Rao, que sentia suas forças o abandonarem. É porque ou o homem é um miserável, ou a moça é uma estúpida. Christine? Rao, por que condena assim um homem que nunca viu, que ninguém conhece, a cujo respeito você mesmo não sabe nada? Sim, Christine. Sim. Sei pelo menos esse nome que pretende esconder para sempre. Seu anjo da música, senhorita, chama-se Eric. Christine entregou-se. Fez-se pálida feito uma toalha de altar. Balbuciou. Quem lhe disse isso? Você mesma. E como? Compadecendo-se na outra noite, na noite do baile de máscaras. Ao chegar ao seu camarim, não exclamou: Pobre Eric? Pois bem, Christine, havia em algum lugar um pobre Rao que a ouviu. É a segunda vez que o senhor escuta atrás das portas, senhor de Chagny. Eu não estava atrás da porta. Estava dentro do camarim, em sua alcova, senhorita. Infeliz? Gemeu a moça, estampando todos os sinais de um pavor indescritível. Infeliz? Quer que o matem? Talvez. Rao pronunciou esse talvez com tanto amor e desespero que Christine não conseguiu reprimir um soluço. Ela então lhe tomou as mãos e o fitou com toda a ternura de que era capaz, e o jovem, sob aquele olhar, sentiu que sua dor já arrefecia. Rao, é preciso esquecer a voz de homem, disse ela. Não recordar sequer o seu nome e não tentar jamais penetrar seu mistério. Esse mistério é assim tão terrível? Não existe mais atroz sobre a terra. Um silêncio separou os dois jovens. Rao estava aterrado. Jure que não fará nada para saber, ela insistiu. Jure que não entrará mais no camarim se eu não o chamar. Promete me chamar de vez em quando, Christine? Prometo. Quando? Amanhã. Então juro. Foram suas últimas palavras naquele dia. Ele lhe beijou as mãos e partiu, amaldiçoando Eric e prometendo ser paciente. Capítulo 12. Acima dos alçapões. No dia seguinte, esteve com ele na ópera. Continuava a usar o anel de ouro no dedo. Foi meiga e bondosa. Conversaram sobre os planos que ele cultivava, seu futuro, sua carreira. Ele lhe contou que a partida da expedição polar havia sido antecipada e que em 3 semanas, um mês no mais tardar, deixaria a França. Ela intimou-o quase alegremente a considerar aquela viagem com entusiasmo, como uma etapa de sua glória futura. Tendo ele respondido que a glória sem amor não o seduzia, ela o tratou como uma criança manhosa. Ele interpelou-a. Como pode, Christine, falar tão levianamente de coisas tão graves? Talvez nunca mais nos vejamos. Posso morrer nessa expedição. E eu também, ela replicou apenas. Ela não sorria, não gracejava. Parecia pensar numa coisa nova que lhe vinha à mente pela primeira vez. Seu olhar se acendera. Em que está pensando, Christine? Que não nos veremos mais. É isso que a faz tão radiante. E que dentro de um mês teremos de nos dizer adeus, para sempre. A menos, Christine, que tenhamos fé e esperemos um ao outro para sempre. Ela tapou-lhe a boca com a mão. Cale-se, Rao. Não se trata disso, sabe muito bem. E não nos casaremos nunca. Isso está decidido. Bruscamente, ela mal parecia conter uma alegria transbordante. Bateu as mãos com uma alegria infantil. Rao observou-a inquieto sem compreender. Mas, ela continuou estendendo as mãos para o rapaz, ou melhor, entregando-as como se de repente tivesse resolvido presenteá-lo com elas. Mas se não podemos casar, podemos ficar noivos? Ninguém saberá. Só nós, Rao. Existem casamentos secretos? Pode muito bem existir um noivado secreto. Somos noivos, querido, por um mês. Dentro de um mês você partirá e poderei ser feliz com a lembrança desse mês pelo resto da vida. Estava fascinada com sua ideia.
Voltou a ficar grave. Esta é uma felicidade que não fará mal a ninguém, disse. Ral compreendera. Abraçou aquela inspiração. Quis transformá-la imediatamente em realidade. Inclinou-se diante de Christine com uma humildade singular e disse: Senhorita, tenho a honra de pedir a sua mão. Mas já tem as duas, querido noivo. Oh, Ral, como seremos felizes. Vamos brincar de futuro maridinho e futura mulherzinha. Ral ruminava. Imprudente. Dentro de um mês, terei tido tempo de fazê-la esquecer o mistério da voz do homem ou de desvendá-lo e destruí-lo, e dentro de um mês, Christine consentirá a tornar-se minha mulher. Enquanto isso, brinquemos. Foi a brincadeira mais deliciosa do mundo, a qual eles desfrutaram como puras crianças que eram. Ah, quantas maravilhosas se deram! Quantas maravilhosas se disseram! E quantas juras eternas trocaram! A ideia de que, transcorrido aquele mês, não haveria mais ninguém para fazer tais promessas deixava-os numa perturbação que eles saboreavam com terríveis delícias, entre risadas e lágrimas. Jogavam um coração assim como outros jogam bola, só que, como eram seus corações que arremessavam um para o outro, precisavam ser muito, muito habilidosos para agarrá-los sem se machucarem. Um dia, era o 8º do jogo, o coração de Ral sofreu muito e o rapaz interrompeu a partida com estas palavras extravagantes. Não vou mais para o Polo Norte. Christine, que em sua inocência não pensara em tal possibilidade, descobriu de repente o perigo da brincadeira e censurou amargamente por isso. Não respondeu uma palavra a Ral e voltou para casa. Nisso aconteceu à tarde, no camarim da cantora, onde ela marcava todos os seus encontros e onde eles se divertiam com lanches frugais, 3 biscoitos e 2 cálices de vinho do Porto e um buquê de violetas. À noite ela não cantava. E ele não recebeu a carta costumeira, embora houvessem se autorizado a se escrever todos os dias daquele mês. Na manhã seguinte, ele correu à casa da senhora Valérios, que lhe informou que Christine estaria ausente por 2 dias. Partira na tarde da véspera às 5 horas, dizendo que não voltaria antes daquele prazo. Ral ficou transtornado. Detestou a senhora Valérios, que lhe dava aquela notícia com uma estarrecedora tranquilidade. Tentou extrair alguma coisa daquilo, mas a boa senhora não sabia de nada. Consentiu simplesmente em responder às perguntas nervosas do rapaz. É o segredo de Christine. E erguia o dedo dizendo isso como um gesto tocante que recomendava discrição e, ao mesmo tempo, tinha a pretensão de confortar. Ah, que ótimo! Exclamava ranzinzamente Ral descendo a escada feito um louco. Ah, que ótimo! As mocinhas ficam bem guardadas com essa mamãe Valérios. Onde Christine poderia estar? 2 dias. 2 dias a menos em sua tão curta felicidade. E tudo culpa sua. Não estava combinado que ele deveria partir? Se sua firme intenção fosse não partir, por que falara tão cedo? Acusava-se de falta de traquejo e foi o mais infeliz dos homens durante 48 horas, ao fim das quais Christine reapareceu. Reapareceu num triunfo. Reencontrou finalmente o estrondoso sucesso da noite de gala. Desde a aventura do sapo, a Carlota não conseguira mais se apresentar em cena. O pavor de um novo crook se enraizara em seu coração e lhe tirara todos os recursos. E os lugares que testemunharam sua incompreensível derrota haviam se tornado odiosos para ela. Arranjou uma forma de romper o contratado. Daié foi momentaneamente requisitada para cobrir sua ausência. Um verdadeiro delírio coroou sua atuação em A Judia. O Visconde, presente aquela noite, naturalmente, foi o único a sofrer com os 1000 ecos do novo triunfo, pois constatou que Christine continuava a usar o seu anel de ouro. Uma voz distante murmurava ao ouvido do rapaz. Ela continua com o anel de ouro, e o presente não partiu de você. Esta noite, ela entregou novamente sua alma, e não foi para você. E a voz continuava a persegui-lo. Se ela se recusa a lhe dizer o que fez nos últimos 2 dias,
Se ela esconde o local de seu refúgio, só lhe resta perguntar a Eric. Ele correu para o palco. Barrou-lhe o caminho. Ela viu, pois seus olhos procuravam por ele. Ordenou-lhe. Depressa! Depressa, venha! E arrastou-o para o seu camarim sem se preocupar com todos os cortesãos de sua recente glória, que diante de sua porta fechada murmuravam. Isso é um escândalo! Raoul caiu imediatamente aos seus pés. Jurou que partiria e suplicou-lhe não roubar mais nenhuma hora da felicidade ideal que lhe prometera. Ela não conteve as lágrimas. Beijavam-se como um irmão e uma irmã desesperados que acabavam de ser golpeados por um luto comum e se encontraram para chorar um morto. Subitamente ela se desvencilhou dos doces e tímidos abraços do rapaz. Pareceu escutar alguma coisa estranha. E, com um gesto sumário, apontou a porta para Raoul. Quando ele chegou ao umbral, ela lhe disse, tão baixinho que Visconde mais adivinhou do que ouviu suas palavras. Amanhã, então, querido noivo. E seja feliz, Raoul. Foi para você que cantei esta noite. Ele então voltou. Mas, coitado, aqueles 2 dias de ausência haviam quebrado o encanto de sua adorável mentira. Olhavam-se no camarim sem se trocarem palavra, com olhos tristes. Raoul continha-se para não gritar. Estou com ciúme! Estou com ciúme! Estou com ciúme! Mas, de toda forma, ela o ouvia. Então ela falou. Vamos passear, meu amigo. O ar puro nos fará bem. Raoul julgou que ela iria lhe propor algum programa fora dali, longe daquele monumento que ele detestava como uma prisão onde sentia raivosamente o carcereiro passear dentro de seus muros. O carcereiro Eric. Mas ela o levou até o palco e o fez sentar numa beirada de madeira de uma fonte, na paz e no frescor duvidoso de um primeiro cenário instalado para o próximo espetáculo. No dia seguinte, passeou com ele de mãos dadas pelas aleias abandonadas de um jardim, cujas plantas trepadeiras tinham sido podadas pelas mãos hábeis de um cenarista, como se os verdadeiros céus, as verdadeiras flores e a verdadeira terra estivessem para sempre proibidos para ela, e ela estivesse condenada a não respirar mais outra atmosfera que não a do teatro. O rapaz hesitava em lhe fazer qualquer pergunta, pois, percebendo que ela não podia respondê-la, receava fazê-la sofrer inutilmente. De quando em quando passeava um bombeiro, velando de longe aquele idílico melancólico. Às vezes ela tentava corajosamente enganar-se e enganá-lo, quanto à beleza mentirosa daquele quadro inventado para a ilusão dos homens. Sua imaginação sempre fértil ornava-o com cores exuberantes e tais, dizia ela, que a natureza não podia lhes fornecer comparação. Exaltava-se, enquanto Raoul suavemente apertava sua mão nervosa. Ela dizia, veja, Raoul, essas muralhas, esses bosques, esse verdor, essas imagens pintadas no pano, tudo isso assistiu aos mais sublimes amores, pois aqui elas foram inventadas pelos poetas que ultrapassam em 100 côvados a estatura dos homens. Diga-me então que o nosso amor se encontra de fato aqui, meu Raoul, uma vez que ele também foi inventado e não passa. Ai de mim, de uma ilusão. Desolado ele não respondia. Ela então prosseguia. Nosso amor é muito triste na terra. Vamos passeá-lo no céu? Veja como isso é fácil aqui. E o arrastava mais alto que as nuvens, na desordem magnífica da grelha, deleitando-se com sua vertigem, correndo à sua frente sobre as frágeis pontes dos urdimentos, entre os milhares de cordames presos nas polias, nas gruas, nos tambores, em meio a uma verdadeira floresta aérea de vergas e mastros. Quando ele hesitava, ela lhe dizia com uma carinha adorável. Você, um marujo. E voltavam a descer em terra firme, isto é, em algum corredor bem sólido que os conduzia a risadas, a danças, a juventude repreendida por uma voz severa. Relaxem, senhoritas. Cuidem das pontas. Era a classe das meninas, das que acabavam de completar 6 anos, indo até 9 ou 10. E já usam a malha decotada, o tutu leve, a meia calça branca e as meias cor-de-rosa,
E trabalham. Trabalham com todos os seus pezinhos doloridos na esperança de virem a ser uma das quadrilles, corifeus, primeiros papéis, primeiras bailarinas, com muitos diamantes em volta. Enquanto isso, Christine lhes distribui bombons. Num outro dia, ela o fez entrar num vasto salão de seu palácio, exuberante em ouropéis, trajes de cavaleiros, lanças, escudos e penachos, passando em revista todos os fantasmas e guerreiros imóveis e empoeirados. Dirigia-lhes palavras bondosas, prometendo-lhes que eles voltariam a ver as noites reluzentes e os cortejos musicais diante da ribalta reverberante. Conduziu assim por todo o seu império artificial, porém imenso, estendendo-se por 17 andares, do resto do chão às comeeiras, e habitado por um exército de súditos. Passava em meio a eles como uma rainha popular, incentivando o trabalho, dando conselhos sensatos às operárias cujas mãos hesitavam cortar os tecidos luxuosos que deviam vestir os heróis. Os habitantes desse país exerciam todas as profissões. Havia de sapateiros a ourives. Todos tinham aprendido a amá-la, pois ela se interessava pelos sofrimentos e pequenas manias de cada um. Ela conhecia recantos obscuros habitados secretamente pelos velhos casais. Ela batia suas portas e lhes apresentava Raoul como um príncipe encantado que pedira sua mão e então, sentados em algum acessório decrépito, escutavam as lendas da ópera como antigamente em sua infância tinham escutado os velhos contos bretões. Aqueles anciãos só conversavam sobre a ópera. Moravam lá há muitos e muitos anos. As administrações passadas os haviam esquecido. As revoluções palacianas os haviam ignorado. Do lado de fora, a história da França passara sem que eles a percebessem e ninguém mais se lembrava deles. Assim, dias preciosos escoavam e, com o interesse exagerado que pareciam demonstrar pelas aparências, Raoul e Christine procuravam desajeitadamente esconder um do outro o único pensamento de seus corações. Fato é que Christine, que se mostrara mais forte até ali, ficou subitamente nervosa e muito nervosa. Em suas expedições, punha-se a correr sem razão ou então parava bruscamente e sua mão momentaneamente glacial continha o rapaz. Seus olhos pareciam às vezes perseguir sombras imaginárias. Ela gritava: "Por aqui." Depois: "Por aqui." Depois: "Por aqui." Rindo uma risada arfante que frequentemente terminava em lágrimas. Raoul então queria falar e interrogar, apesar de suas promessas, seus compromissos. Mas antes mesmo de formular qualquer pergunta, ela respondia febrilmente: "Nada. Juro que não foi nada." Uma vez, quando passavam em frente a um alçapão entreaberto no palco, Raoul se debruçou sobre o vazio escuro e disse: "Você me fez visitar os sótãos do seu império, Christine, mas contam estranhas histórias sobre os porões. Não quer descer?" Ouvindo isso, ela segurou seu braço como se receasse vê-lo desaparecer no buraco negro e lhe disse baixinho, tremendo: "Nunca. Proíbo de ir até lá. E depois, não me pertence. Tudo que está sob a terra pertence a ele." Raoul mergulhou seus olhos nos de Christine e indagou num tom rude: "Ele então mora lá embaixo?" "Eu não disse isso. Quem disse tal coisa?" "Vamos, venha." "Há momentos, Raoul, em que me pergunto se você não é louco. Você sempre ouve coisas impossíveis." "Venha, venha." E literalmente o arrastava, pois ele teimava em permanecer junto ao alçapão. Aquele buraco o atraía. O alçapão fechou-se de repente. Tão de repente que, sem perceberem a mão que o acionava, os dois ficaram absolutamente aturdidos. "Seria ele que está aqui?" Ele terminou perguntando. Ela deu de ombros, mas não parecia de forma alguma recenerada. Não. São os fechadores de alçapões. Afinal, os fechadores de alçapões precisam fazer alguma coisa. Eles abrem e fecham os alçapões sem razão. São como os fechadores de portas.
Afinal, eles precisam passar o tempo. E se fosse ele, Christine? Claro que não. Claro que não. Ele se trancou. Ele trabalha. Ah, sério? Ele trabalha? Sim. Ele não pode abrir e fechar os alçapões e trabalhar. Podemos ficar tranquilos. Dizendo isso, ela sentiu um arrepio. Em que, então, ele trabalha? Oh, em alguma coisa de terrível. Portanto, podemos ficar tranquilos. Quando ele trabalha nisso, ele não vê nada. Ele não come, nem bebe, nem respira. Dias e noites a fio. É um morto-vivo e não tem tempo para brincar com alçapões. Ela sentiu outro arrepio. Debruçou-se para ouvir do lado do alçapão. Raul deixou-a agir e falar. Calou-se. Temia agora que o som de sua voz a fizesse subitamente refletir, detendo-a no curso ainda tão frágil de suas confidências. Ela não o deixara. Conversava em seus braços. Suspirou por sua vez. Se fosse ele. Raul, tímido, perguntou. Tem medo dele? Ela respondeu. Não, não. O rapaz, bastante involuntariamente, afetou compadecer-se dela, como fazemos com uma criatura impressionável ainda às voltas com um sonho recente. Ele parecia dizer, porque você sabe, eu estou aqui. E seu gesto foi, quase a sua revelia, ameaçador. Christine então observou-o com espanto, como um fenômeno de coragem e virtude, parecendo em seu pensamento calcular em seu justo valor aquele inútil e audacioso cavalheirismo. Beijou o pobre Raul como uma irmã que, num acesso de ternura, recompensava-o por ter cerrado seu pequeno punho fraterno para defendê-la contra os perigos sempre possíveis da vida. Raul compreendeu e corou de vergonha. Via-se tão fraco quanto ela. Ruminava. Ela afirma que não tem medo, mas treme quando nos afasta do alçapão. Era verdade. No dia seguinte e nos subsequentes, foram alojar seus curiosos e castos amores quase nas cumeeiras, bem longe dos alçapões. A agitação de Christine só fazia aumentar à medida que as horas transcorriam. Por fim, certa tarde, ela chegou muito atrasada, o rosto tão pálido e os olhos tão vermelhos, fruto do desespero, que Raul decidiu pelos extremos, exprimindo sem rodeios que só partiria para o Polo Norte se ela lhe confiasse o segredo da voz de homem. Cale-se! Em nome dos céus, cale-se! Se ele ouvisse... Infeliz Raul. E os olhos arregalados da jovem pareciam procurar alguma coisa ao seu redor. Vou tirá-la de seu poder, Christine. Juro. E não pensará mais nele o que é necessário. Isso é possível? Ela se permitiu essa dúvida, que era um encorajamento, arrastando o rapaz até o último andar do teatro. Até os píncaros, longe, muito longe dos alçapões. Vou escondê-la num canto desconhecido do mundo, onde ele não virá procurá-la. Ficará a salvo, e então partirei uma vez que você jurou nunca se casar. Christine precipitou-se para as mãos de Raul e apertou-as efusivamente. Porém, novamente inquieta, voltou a cabeça. Mais alto, disse apenas. Ainda mais alto. E puxou-o para cima. Ele tinha dificuldade para segui-la. Dali a pouco estavam nas cumeeiras, no labirinto do madeirame. Esgueiraram-se por entre os arcobotantes, as empenas, as terças, as tesouras e as diagonais. Corriam de viga em viga como numa floresta teriam corrido de árvore em árvore, por entre troncos formidáveis. E, apesar da precaução que tinha de observar atrás de si a cada instante, ela não percebeu como uma sombra que a seguia, que parava junto com ela, que partia novamente quando ela partia, e que não fazia mais barulho do que uma sombra deveria fazer. Raul, por sua vez, não viu nada, pois, quando tinha Christine à sua frente, nada do que acontecia atrás o interessava.